Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação do dia 3 de dezembro. Eu gostaria de meditar com vocês sobre um tema que eu estou desenvolvendo na nossa igreja, na Igreja Batista da Costa Basca, l'Église Baptiste de la Côte Basque, baseado então no Evangelho de João, no capítulo 10. E eu gostaria de conversar com vocês, compartilhar com vocês sobre a importância de sermos o presente do Pai para o Filho. Vamos ler então em João capítulo 10, versos 25 em diante. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse e não acreditastes. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim, mas vós não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Duas vezes ele vai utilizar, então, a palavra arrebatar, o verbo arrebatar aqui, e a gente vai ver o que isso significa. Qual é o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho da salvação que você recebeu? Esta é a pergunta importante. Estamos vivendo, então, alguns dias ou algumas semanas antes do início do Natal, nesse dia 25 de dezembro, quando na cristandade a gente comemora o nascimento de Jesus. Muitos vão dizer: Jesus não nasceu em dezembro, nasceu na primavera. Eu creio que isso não tem importância. O que é importante é estarmos celebrando o dia em que o nosso Senhor veio a este planeta. O nosso pastor é um pastor soberano, porque aqui no livro de João, no capítulo 10, Jesus se identifica como sendo um bom pastor. E é por isso que ele está dizendo que ninguém pode arrancar as ovelhas de minhas mãos. O lobo pode ser o quão voraz ele for, o nosso pastor é soberano. Ou seja, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, e como está escrito no livro de Apocalipse, ele é vitorioso, ele vence, ele veio para vencer e ele vence. O lobo vai continuar atacando, mas o pastor vai estar cuidando das ovelhas. E ele está dizendo que nada nem ninguém pode nos tirar de suas mãos. Nada nem ninguém pode te arrebatar das mãos do pastor. Vamos ler um texto maravilhoso de Paulo em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 28. Além disso, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu plano. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. É por isso que Deus te escolheu, para que você possa ser como Cristo, criados à imagem de Cristo Jesus, criados, nascido do alto para ser como Cristo Jesus, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aqueles a quem chamou, também declarou justos. A obra da salvação é completa. Deus chama, Deus justifica. Não é você que se justifica por atos, através de atos religiosos. A religião não serve para nada, a religião não pode fazer nada. Só Deus pode. Aos que declarou justo, também concedeu glória. Percebe aqui que Deus escolhe, Deus justifica, Deus enche a pessoa de glória, concede a sua glória àquela pessoa. Então, o que mais diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É como Jesus está dizendo em João 10, né? Ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas de minhas mãos. E aqui ele está dizendo: se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Ninguém, não é? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o deu por todos nós, como não poderia também nos dar com ele todas as coisas? Quem acusará os escolhidos de Deus? É Deus quem os declara justos. Quem os condenará? Jesus Cristo morreu e muito mais, ele ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. O trabalho completo da graça de Deus salva. A graça que salva é a graça que também intercede, é a graça que cuida todos os dias. É por isso que ninguém pode te arrebatar das mãos do Senhor. Paulo continua em Romanos 8, verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? E aqui ele vai dizer, é uma pergunta de retórica, né? Ele não está dizendo, será que alguém consegue? Não, ninguém pode. É como se ele estivesse dizendo, ninguém pode. E ele vai dar aqui uma lista de coisas, de pessoas que poderiam tentar também, talvez, nos tirar das mãos do Cristo. Seria angústia, ele diz, perseguição, fome, miséria, perigo, a espada, ou seja,
o conflito, a guerra, de fato, está escrito, é por causa de vocês que somos entregues à morte o dia todo e que somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Pelo contrário, em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. No verso 28 ele diz, na verdade estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as dominações, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, diz Paulo, pode nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus nosso Senhor. Então ninguém pode te arrebatar das mãos do bom pastor. Eu lhes dou, diz Jesus, então no capítulo 10 de João, verso 28. Eu lhes dou a vida eterna. É Jesus quem nos dá a vida eterna. E nunca hão de perecer. Repita isso comigo. Nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. E ele continua dizendo, meu Pai que mas deu é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. A palavra, o verbo utilizado aqui em grego, que seria harpasso, tem a ideia de violência, é arrancar algo com muita violência. O lobo pode vir com a violência que quiser, ninguém pode nos arrebatar das mãos do Salvador. A violência é imensa, o mundo tenta, o diabo tenta, né? Os demônios estão tentando, todos os lobos deste mundo tentam te tirar das mãos do Senhor. Mas se você está nas mãos do Senhor que vive e reina pelos séculos dos séculos, a violência pode ser muito grande, mas não vão conseguir te tirar das mãos do Senhor. Nossa continuação, então, nessa vida eterna não depende do nosso esforço fraco, mas depende do nosso todo-poderoso Salvador. É o que o Morris disse isso. É um teólogo disse isso, que não é pelo esforço nosso que a gente consegue ficar, é porque ele é forte, o nosso pastor é forte. Qual é a sua posição espiritual nesse momento? A sua posição espiritual é nas mãos daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Paulo, em Efésios capítulo 2, versos 6 e 7, diz, ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais nele, em Cristo, para que nos séculos vindouros ele pudesse mostrar as infinitas riquezas de sua graça pela benignidade de nós em Jesus Cristo. Isso está escrito em Efésios capítulo 2. Ninguém pode te arrebatar das mãos do Senhor. E o que é mais interessante é que ele está dizendo aqui no capítulo 10, verso 29, meu Pai que mas deu é maior do que todos. O pai que me deu essas ovelhas é maior do que todo mundo. Então você foi dado ao filho pelo Pai. Você é presente. A gente vai falar de presente agora em dezembro, né? Mas aqui, quem dá o presente é Deus. Deus te deu como presente ao seu filho. E o Cristo está falando aqui do Pai, do Senhor, que é o Pai dele. E foi meu Pai, ele diz, que me deu a sua vida. Deus te entregou para o Cristo. O crente, o discípulo, é um presente de Deus para seu filho. Então você pertence a ele. E Paulo, em Efésios capítulo 1, verso 4, diz que ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Deus te escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que antes de jogar esse monte de hidrogênio no universo que cria as estrelas, antes de colocar estrelas em galáxias, antes de colocar um monte de galáxias juntas numa coisa assim infinita e maravilhosa e grande, antes de tudo isso, Deus pensou em você. É o que Paulo está dizendo. Deus te escolheu em Cristo antes de criar as galáxias. O crente, então, é o presente do Pai ao Filho. Diga, eu sou o presente do Pai ao Filho. E você pensa, talvez, quando você está passando por uma tribulação, que Deus vai jogar esse presente na lama. Não, nunca. Ele nunca faz isso. Porque olha só o preço que custou, que a sua vida custou. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas corruptíveis, como prata e ouro. A gente corre atrás de prata e de ouro e ele está dizendo que isso é tudo corruptível. Como prata e ouro que vocês foram redimidos do modo de vida sem sentido que vocês herdaram dos vossos pais.
dos vossos antepassados, mas foi pelo precioso sangue de Cristo que se sacrificou como um cordeiro sem defeito e sem mácula, predestinado antes da criação do mundo. O cordeiro é predestinado antes da criação do mundo. Ele foi revelado, finalmente, foi apocalipseado no fim dos tempos por sua causa. Então, minha gente, os fins dos tempos já começou na cruz. Tem gente que fala, são os finais dos tempos, estamos nos finais dos tempos. Claro que estamos nos finais dos tempos. Já tem mais de 2000 anos que a gente está nos finais dos tempos. E por meio de Cristo, vocês creem em Deus. Por meio de Cristo, vocês creem em Deus. É importante a gente repetir isso. Que o ressuscitou e lhe deu glória, de modo que a fé de vocês e a esperança de vocês estão em Deus. Se você tem fé, é porque a fé foi te dada por Deus. Se você tem esperança, é porque você está nas mãos de Deus. Todo aquele, diz Jesus em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, presente do Pai para o Filho, esse virá a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o rejeitarei. A vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum de todos que ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Ninguém pode vir a mim, diz Jesus também em João 6, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Você é presente do Pai para o Filho. E é por isso que você não tem como sair das mãos deles. Porque Deus te deu para o Filho. Você pertence ao Filho. Você não pertence a você, nem à sua igreja, nem à sua denominação. Você pertence a Jesus. As verdadeiras ovelhas do Cristo Jesus creem que eles vão permanecer nas mãos dele. É por isso que Jesus veio. E é uma obra sobrenatural de Deus, não é sua. Não é você que consegue ficar, é Ele que te mantém. Você só tem que aceitar que Ele guie a sua vida, que Ele cuide de você. Olha o que Jesus diz em João, é João que diz em João 1,12. A todos os que o aceitaram, a todos que creram em seu nome, ou seja, que o receberam, que recebeu o presente, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Serem feitos. Deus fez que você seja seu filho, visto que não nasceram por natureza, nem por vontade humana, nem por vontade do marido, mas que eles são nascidos de Deus. Olha que coisa linda, você nasceu de Deus, e é Deus mesmo quem vai fazer com que você continue sendo seu filho. Aquele que crê no Filho, diz João, tem a vida eterna, porque o Pai os deu ao Filho. Na nossa própria experiência espiritual, às vezes a gente pensa que tudo que a gente recebe, a vida eterna e tudo, depende do nosso esforço. Mas não depende do nosso esforço. Depende de Deus. Você aceita apenas, mas depende de Deus. Você nem procurava Deus, você nem estava aí para Deus. Foi Deus quem veio ao seu encontro. E para que você pudesse crer no seu Filho, Ele te deu o Espírito Santo. Para que você recebesse a vida dele, ele te deu o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado no seu coração para que você pertencesse ao Senhor. Mesmo esse desejo, essa inclinação que você teve para procurar o Senhor, foi Deus quem colocou em seu coração. Ele colocou em nosso coração o pensamento da eternidade, está escrito. E Deus continua te dizendo, ninguém pode te arrebatar das minhas mãos. Você crê no Filho, você tem a vida eterna. Mas o fato de você ter crido foi porque Deus colocou em seu coração um grande desejo de crer nele. Ninguém pode, então, te arrebatar das mãos do Pai. Nem demônio nenhum ladrão, nenhum dragão. Essa rima, e rima ainda. Nada, ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Continue firme nele, porque Deus, o Pai, te deu como presente para o Cristo. E Cristo cuida bem do presente que ele recebeu. Confie nele. Coloque sua confiança nele hoje. Deixe ele guiar a sua vida. É claro, a gente está vivendo dias terríveis. Terríveis. Os dias são maus. Jesus já disse isso. E continua sendo mau. Mas nós podemos confiar naquele que era, que é e que há de vir. O Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe.